6h54, a história do dia nossa. E eu volto com ela, que já está aqui dentro dos nossos estúdios, no Saúde e Bem-Estar em Sintonia, com Luciane Maria Molina Barbosa. Ela é pedagoga, deficiente visual, mas que trabalha que nem uma louca. Já já nós vamos falar do seu trabalho. 14h01, estamos de volta aqui no Bem-Estar, Saúde em Sintonia, junto com Soluções em Convênio, 0800 771 0250 e Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. E por falar em cuidar de você, eu tenho aqui uma moça, que é um prazer muito grande que eu vou apresentá-la a todos vocês. O nome dela é Luciane Maria Molina Barbosa. Ela é pedagoga. Boa tarde, Luciane, bem-vinda. Boa tarde, Neuza. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Luciane é deficiente visual? Sim, deficiente visual. Pessoa com deficiência visual, né? Agora com as novas terminologias, de acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, até para não evidenciar isso na pessoa, né? Como ser humano, a gente acaba falando pessoa com deficiência visual. Visual, porque antigamente a gente falava o quê? A gente falava pessoa deficiente. Então, achava que você era meio achava que débil também. Ou não tinha uma perna. Bem por aí. Acabavam julgando a pessoa mais pela deficiência do que pelas potencialidades que ela tem. Você mais do que ninguém sofreu esse preconceito, né, Luciane? Então, Neuza, eu acho muito que o preconceito está dentro da pessoa. A pessoa com deficiência, ela precisa se aceitar em primeiro lugar e ela precisa mostrar isso para a sociedade, que o mundo da pessoa com deficiência visual é um mundo como qualquer outro, porém com algumas adaptações. E talvez aquilo que as pessoas consigam fazer de uma forma convencional, a pessoa que não enxerga, ela consiga também fazer isso, só que de uma outra forma, de uma forma adaptada. Então, se a gente mostrar isso para a sociedade, se a gente quebrar esse mito de que a pessoa com deficiência visual é deficiente e não é pessoa acima de tudo, a gente acaba quebrando um pouco desse preconceito que ela tem, que é o preconceito, né? Ela acaba julgando a pessoa antes mesmo de conhecer. Gostaram disso? Isso é só a entrada. Me conte uma coisa, contando um pouquinho da sua história. E ela é linda, viu? Você sabe que você é bonita, menina. Sabe, né? Ainda bem que a gente está no rádio aqui, não dá para ver a minha cara vermelha. Ficou vermelha. A Luciane é pedagoga, ela é professora. Você é deficiente visual desde que nasceu ou não? Ficou depois? Como é que funcionou isso? Eu nasci com baixa visão, uma visão bem limitada. Eu estudei com recursos ampliados, né? Então, os recursos que eu utilizava era através de lupa, de ampliação de letras. Minhas apostilas eram todas ampliadas com uma fonte maior para que eu pudesse enxergar. E, aos poucos, eu fui perdendo um pouco dessa capacidade visual que eu ainda tinha, e eu passei a ser alfabetizada pelo método Braille, e a partir disso eu pude notar que existia uma carência muito grande de profissionais aqui na região que trabalhassem com a pessoa que não enxerga, através do método Braille. É aí que nós começamos. Você foi fazer uma faculdade de pedagogia. Sim. Né? Sim. Professora, fez a parte do professorado, a pedagogia, e começou a dar aula. Comecei a dar aula. A aula de Braille ou aula de outra matéria? Aula de Braille. De Braille. De Braille. Desde o início eu já comecei numa escola especial, trabalhando com alunos que tinham essa deficiência visual. Fiquei 7 anos nessa escola. 7 anos. Aqui em Guará, não? Não, Lorena. Toda a minha trajetória profissional, ela é em Lorena. É em Lorena. Por que Lorena? Lorena dá mais estrutura para isso, né? Nós tínhamos aqui em Guaratinguetá, na escola, deixa eu ver, Broca Meirelles. Você chegou a dar aula lá ou não? Não, né? Tinha uma professora que dava aula lá de baixo, mas o negócio acabou, não foi para frente. É uma pena, porque nós temos um número bastante grande de pessoas com deficiência visual em Guaratinguetá que necessitam disso, não é? Eu me lembro que o nosso colega, eu digo nosso colega que é seu também, o Flávio Augusto, que é deficiente visual. Grande colega. E o Flávio brincava assim, e quando naquela época que dava
pane em luz, apagava a luz, falei, não tem problema nenhum, continuo fazendo o que eu estou fazendo, lendo do mesmo jeito. É bem por aí, até no meu local de trabalho teve uma época que a gente ficou sem acesso à iluminação, que a gente estava em mudança, então eu falava que a única privilegiada lá era eu, que eu não tive as minhas atividades interrompidas pela ausência da luz, então eu sempre brinco com os meus colegas de trabalho nesse sentido, e a gente sempre leva na esportiva, né, sempre brincando. Luciane, você ganhou um prêmio agora, esse mês passado, da revista Sentidos, que ela faz essa premiação de gente como a gente, né? A revista Sentidos, todo ano, ela oferece uma premiação para várias categorias. Categoria de esporte, terceiro setor, empresas. E eu concorri na categoria Gente como a Gente. Gente como a gente. E você teve que apresentar um trabalho, como é que foi? Ou esse trabalho que você faz é o seu trabalho? É o meu trabalho, acima de tudo, mas eu me inscrevi nesse concurso, eu sempre tive a revista Sentidos como uma referência para a pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, física, então ela nos fornece muitas instruções e muitas formas de como estar aproveitando essa parte para incluir a pessoa com deficiência. E eu me inscrevi nesse concurso até para poder mostrar para as pessoas que a inclusão é possível. E eu tive que mostrar... Qual é o maior problema da inclusão, Luciane? A pessoa com deficiência ou nós chamados ditos normais? Eu acho um horror isso. Ditos normais aí, normais todos somos, né? Ou anormais todos somos. Ou anormais, né? Todos somos, ou né? Ou meio maluco todos somos. Ou meio maluco todos somos. Então, voltando à história um pouco do Prêmio Sentidos, eu tive que comprovar a minha atuação, porque o Prêmio Sentidos valoriza ações de pessoas com deficiência na área da inclusão. Então, eu tive que mandar para a revista Sentidos um grande material que eu tenho, um acervo que eu tenho de todo o meu trabalho, desde o início da minha carreira, em 2001. Que eu comecei nessa escola, depois como professora. O seu trabalho, para quem não sabe, minha gente, nós estamos conversando com a Luciane Maria Molina Barbosa, que é pedagoga e deficiente visual. Mas o seu trabalho não é só um trabalho de ensinar braille, não é? Não, ele vai muito além de ensinar braille, né? Eu iniciei ensinando braille e eu percebi que eu tinha que ir muito além disso, que não adiantava eu estar dentro de uma sala de aula ensinando 15, 20 alunos se a sociedade não estava preparada para recebê-los depois. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que expandir esse trabalho para mais pessoas e capacitar esses profissionais da escola regular, do ensino regular, para receber esses alunos em sala comum. Que eles estavam sendo preparados dentro da escola, mas na hora de frequentar a sociedade não tinha como recebê-los de uma forma digna e para atender às necessidades. E isso em todas as áreas que acaba acontecendo, né, Luciane? O governo federal vem com planos maravilhosos, vem com campanhas na televisão, aliás, que custam uma nota preta, não é? Campanhas de inclusão, campanha disso, mas acaba se perdendo, ficando só nisso e não trabalha naquela pessoa que vai receber esta pessoa com esta certa dificuldade. É por aí que eu baseei para seguir a minha carreira, e eu sempre falo que a tendência hoje em dia, a tendência pedagógica hoje em dia é um pouco contraditória, porque ela tem boas teorias, mas a prática ainda é defasada. Então... O que falta? Falta formação, falta informação, falta conscientização, falta quebrar essa barreira atitudinal, porque às vezes não é só a rampa que é construída num banheiro, não é apenas uma carteira adaptada, não é apenas um material acessível, mas precisa muito mais disso, precisa quebrar essa barreira atitudinal, precisa que as pessoas respeitem, que as pessoas saibam lidar com isso. Aceitem primeiro, não é? Aceitem primeiro, acima de tudo, a aceitação. Quer dizer que você já percebeu isso, que quando as pessoas chegam perto de você, não percebe que você não enxerga, fica tudo numa boa. Quando elas se tocam que você não enxerga, você sente que elas mudam? Eu não percebo muito isso, não. Até porque eu não deixo... Ela é muito despachada. Eu não deixo que isso incomode a minha vida. Se não gostou, vamos tentar fazer de outra forma. Eu fiz essa pergunta para você porque eu percebo que muitas vezes o preconceito, o incômodo,
a vergonha, ou seja lá o que for, o não saber lidar com essa atitude é mais da outra pessoa do que sua. Acaba deixando as pessoas meio embaraçosas, né? Meio embaraçadas. Eu tenho, lá onde eu trabalho, ontem mesmo aconteceu um fato, o guarda que fica na recepção, eu passei para entrar no carro, ele veio atrás e falou, nossa, eu nem dei tchau para você, eu não te vi. Aí eu virei para ele na maior tranquilidade, falei, poxa, eu também não te vi. Então acaba quebrando essa resistência que as pessoas têm. Eu acho que a gente tem essa função dentro da sociedade de quebrar essa resistência. Se a gente fica muito fechado no nosso mundo, a gente acaba não mostrando do que a gente é capaz e acaba afastando as pessoas desse convívio. Mas foi sempre assim com você ou não? Foi sempre assim, eu acho que eu sempre... Você deu alguns tropeções aí? Acho que todo mundo dá tropeções. Eu sempre falo que superação, que as pessoas elas têm esse hábito de, quando fala sobre as pessoas com deficiência, vem logo, né, a palavra superação. E eu falo que a superação ela não é inerente à pessoa com deficiência apenas. A superação é do ser humano, daquele ser humano que sai de casa cedo para trabalhar, que tem que pegar a condução, que tem problemas em casa, que cuida de uma família. Então, a superação é de cada um, não é da pessoa com deficiência. É claro que a gente tem a nossa superação, mas a nossa superação é vencer aquelas limitações que a gente tem e que todo mundo tem em determinado momento, em determinada situação. Então, tem gente que não... Mas tem gente que parece que não gosta de superar, não. Aquele papelzinho de vítima, não tem? O papelzinho de vítima, né? Tem esses dois lados, né? Eu conheço um monte de gente que não tem deficiência nenhuma, mas fica naquela situação de coitadinho, de vítima, de ficar na defensiva ali o tempo inteiro. Então, disso eu não concordo, eu sempre falo para as pessoas, eu tenho um perfil na internet, eu sou bastante ativa no Twitter, Facebook, redes sociais, e eu sempre falo para as pessoas. Já ouvi um monte de gente perguntando assim, mas como? Já vocês vão saber. A gente não pode se acomodar, a gente não pode fazer o papel de vítima, mas também a gente tem que ter humildade para a gente saber receber ajuda. Né? Que nem tudo a gente vai conseguir fazer sozinho, mas a gente tem que ter essa humildade. E tem gente que não tem gente que tem os extremos, né? O coitadinho e o super-herói da história. E fica tropeçando. Que fica tropeçando a vida inteira e que não aceita ninguém ajudar, que não aceita a sua própria condição de pessoa com deficiência. Até quantos anos você enxergou mais ou menos? Uns 13, 14 anos. 13, 14 anos? 13, 14 anos. Mas foi um bom tempo, né, Luciane? Ou você tem 15 agora? Um pouquinho só. Tô com 28 anos. Está com 28 anos. 28 e sua memória, como é que fica? A memória visual? A sua memória visual, A minha memória visual, engraçado, hoje mesmo me fizeram a mesma pergunta. É mesmo? A memória visual, eu nunca tive a memória visual 100%, então eu nunca enxerguei o que uma pessoa enxerga 100%. A referência de visão que eu tive foi a referência de quando eu nasci. Então eu ainda preservo essa memória visual. E eu acho que isso ajuda bastante também. Na lembrança que você tem é aquela? A lembrança que eu tenho é aquela. A formação dessa sua memória no cérebro, essa formação ainda é com aquelas imagens e tal? Com as imagens e com as imagens que a gente vai construindo através da percepção tátil. Porque a percepção tátil, a partir do momento que a gente explora o mundo por outros canais sensoriais, a gente passa a fazer esquemas, a fazer esquemas representativos na mente. Então, isso acaba se misturando. Bom, por exemplo... Dá para você fazer uma comparação? Mas você vai fazer depois dos nossos comerciais. Tá joia. Depois dos nossos comerciais. Vamos lá? A Rádio Piratininga está apresentando Saúde e Bem-Estar. A CAP Guaratinguetá está investindo R$1.300.000 na construção do sistema de coleta e tratamento de esgoto do bairro Santa Edviges, que irá garantir o desenvolvimento sustentável da cidade e a qualidade de vida da população. CAP Guaratinguetá, a serviço da SAEG, uma parceria que deu certo.
Com tecnologia avançada, equipe treinada e atenção farmacêutica constante, a Santo Antônio Manipulação oferece a você medicamentos e produtos com total segurança e credibilidade. Então não se esqueça, medicamento manipulado tem marca. Santo Antônio Manipulação. Sua saúde, nossa missão. Lojas em Guaratinguetá, 3126-2902 e em Lorena, 3159-2194. Aberto o processo seletivo da Universidade Metodista Polo Guaratinguetá até 25 de novembro. Bacharel em Administração, Teologia e 2 novos cursos em Ciências Contábeis e Sistema de Informação. Licenciatura, Ciências Sociais e Letras em Português. Curso de Integralização de Créditos para Padres e Pastores. Inscreva-se pelo site www.metodista.br/EAD. Colégio John Wesley, Antigo Tia Laíse. Polo Metodista em Guaratinguetá. Fone 3126-1050. É tempo de primavera, a estação mais bonita, o reinado das flores. Estamos na primavera, a paixão não espera, é tempo de amores. Vem que é tempo de esperança, a vida chama, venha viver. Primavera no Esperança, 1000 sabores pra você. Esperança, boa comida é o nosso negócio. Comendador Rodrigues Alves, 144, Guaratinguetá. Agora, na Rádio Piratininga, dicas de saúde. Mamão, uma delícia cheia de benefícios. Essa delícia de fruta é calmante, digestiva e laxativa, sendo muito indicada para quem possui o estômago sensível, para quem quer manter o peso ou está querendo emagrecer, porque possui baixas calorias. O mamão possui ainda alta quantidade de beta-caroteno, que é característico de frutas de tons alaranjados. O beta-caroteno, quando ingerido, atua como um formador de vitamina A. Já a vitamina A atua no combate a doenças de pele, cegueira noturna e quedas de cabelos. Mas não exagere, porque o consumo excessivo de vitamina A pode causar acúmulo dessa vitamina no organismo e, com isso, gerar doenças tão perigosas quanto as doenças causadas pela falta da vitamina A. Você ouviu Dicas de Saúde. Na Rádio Piratininga, saúde e bem-estar com Neuza Cipoli. 14h18, estamos de volta aqui na Rádio Piratininga para você, no Saúde e Bem-Estar. Desculpa, eu dei uma engasgada aqui. Ponto com Saúde, soluções em convênios, 0800 771 0250 e Ativia Saúde, paixão por cuidar de você. Por falar em cuidar de você, Luciane, sua mãe, como é que foi nessa história toda? Ela está fugindo de mim aqui, que eu quero conversar com ela, mas sua mãe, como é que foi para você nessa história toda de vida? Como é que foi essa participação aí? A participação da família. Além de ter feito você. Essa parte você não precisa contar. Essa parte não precisa. Tá. A participação da família é fundamental, acho que na vida de qualquer pessoa, e na minha foi essencial para que eu pudesse me desenvolver e conquistar aquilo tudo que eu conquistei. E desde muito cedo, quando eu fui para a escola regular, que eu nunca estudei em instituição especializada. Nunca? Nem desde que a Tatauzinho, pequenininha, nunca nada? Nunca estudei em instituição especializada. Então, naquela época, não se pensava... 25 anos atrás, digamos assim? anos atrás. Sua mãe já colocou você numa escola comum? Numa escola comum, numa escola regular, convivendo com todo mundo. Ô, mãe, vem cá, você não teve medo, não, desse encontro com as outras crianças ou com os professores? Não, vem falar no microfone para mim. Vem falar, vamos apresentar aqui a mãe da Luciane. Por favor, o nome, né, mãe? Lúcia. Lúcia, tá aí. Então, eu só vou dizer uma coisinha. Na hora do intervalo, eu ia pro muro da escola, punha 3, 4 tijolinhos ali e subia e ficava observando de longe com o coração na mão, mas eu tinha que deixar. Então, dava a hora do intervalo, eu já corria. Mas engraçado, a maioria dos pais, Lúcia, acabam fazendo exatamente o contrário do que você fez. Por medo, por vergonha,
por não entender do assunto. E você, há 25 anos atrás, você incluiu. Você jogou a Luciene no covil, hein, dos lobos. Não, mas sempre, né, e hoje eu vejo o que ela é, né, então às vezes doía o meu coração, mas eu tinha que fazer por ela. Os professores, se você chegou a conversar com os professores à época? Sim, sim. Como é que eles perceberam isso? Da deficiência da Luciene? Exatamente. Ah, sim, eles faziam o mesmo tratamento com os outros, né? Mas eu sempre tinha que estar ali para estar em casa passando, né? Falando o que acontecia. E ela conseguiu. Luciene... Fui para a faculdade, fui para tudo. Você foi para a faculdade junto? Você estudou junto? Fui. Se formou. Às vezes eu fugia... A Luciene está contando aqui que a mãe aprontava. Posso uma coisa dessa? Eu fugia da sala e deixava o meu celular, ela tocava, o celular tocava do lado dela. E assim ia. Isso aí foi importante, né, para a vida dela, eu acho que... Sem dúvida nenhuma. Agora, pergunto a você, Luciene, qual foi o mais difícil nisso aí? Os colegas ou os professores? É o que eu sempre... comento, até mesmo nas formações que eu ministro, que a inclusão é uma parceria, família e escola. Então, se não tiver essa parceria, um lado só não consegue desempenhar a função para conseguir essa inclusão. O complicado, eu acredito que tenha sido na época de faculdade. Foi mais difícil na época de faculdade? Foi o mais complicado, porque na época do ensino fundamental, do ensino médio, onde a gente não tinha essas teorias modernas, que eu digo que são boas teorias e práticas defasadas, naquela época tinha muita vontade dos professores. Então, não se falava em inclusão, mas tinha muita vontade de acolher, de estar ali comigo e os amigos também. Do ensino fundamental sempre estavam me apoiando, e na época da faculdade cada um por si, existiam teorias bonitas e a prática deixava um pouco a desejar, ainda mais no curso de formação de professores, né? Isso aí me deixou muito surpresa, porque quando curso de formação de professores, na porque pedagogia. Não existia na pedagogia condições mínimas para que eu frequentasse a escola, sem o auxílio, digamos, da minha mãe, que me acompanhou o tempo todo para ditar material, para transcrever material em braille, para ler livros para mim. Quer dizer que você cursou uma faculdade onde o professor escrevia ponto na lousa. Como copiar isso? Soltava a apostila para ler de um dia para o outro, impressa. Como? Para ler de um dia para o outro. Como? Foi a maior barreira, eu acho que foi na época de pedagogia. Não querendo criticar a instituição, não estou criticando o professor, não estou mas criticando isso aconteceu na instituição que você estudou, deve acontecer em todas, né? É uma realidade... Uma realidade, né, do Brasil. Ainda presente no Brasil. Ainda porque a gente tem o sonho de mudar isso, né? A gente que você trabalha já começou, com não? A gente que trabalha com inclusão, a gente tem o sonho. Você parece que quando começou a dar aula para os pequenos, você começou a dar aula para os pequenos, é isso? Com a deficiência visual ou já adultos? Alunos desde 7 anos, que eu trabalhava no início da alfabetização, até 72 anos, que eram os senhores que perdiam a visão em determinado período da vida e queriam voltar a ter uma vida ativa, a ler, a se comunicar com o mundo. Então, foi uma época que eu trabalhei desde criancinhas até senhores. E eu soube que nessa época você fez uma adaptação dessa apostilagem, desse aprendizado? Desde quando eu estudei, a minha mãe, como professora de educação artística, ela procurava adaptar os materiais para que eu pudesse estar utilizando nos meus estudos. E quando eu passei Que tipo de material de adaptação? Materiais pedagógicos de alfabetização. Mapa adaptado, com relevo, com textura, jogo de dominó, todo tipo de material que pudesse ajudar na parte pedagógica, para que eu pudesse estudar.
E quando eu passei a lecionar, a dar aula, a entrar em sala de aula nesse outro lado, né, como professora, eu sentia muita necessidade de colocar em prática certas adaptações. E eu chegava em casa e falava assim, mãe, vamos fazer isso, eu preciso de um jogo para alfabetizar, com letras em braille, com palavras, fichas de leitura, eu preciso mostrar para os meus alunos como que são os insetos, como que funciona certas... Então sua mãe criava, por exemplo, um inseto... criava, sempre criou. Arame, madeira. EVA, madeira. Meu pai também entrava na dança. Então uma oficina de jogos adaptados? A gente tem um grande número de jogos adaptados, tanto para ser utilizado por esses alunos com deficiência visual e que também pode ser utilizado pelos alunos que enxergam. Então, os jogos são muito inclusivos, que eu falo. Por exemplo, um dominó adaptado. Ele pode ser jogado pelos alunos que não enxergam com os alunos que enxergam. Então, ele tem um relevo, ele tem uma cor, ele tem uma textura, mas ele também é visual. Sente na mão e o outro enxerga. Jogo de xadrez, ficha de leitura. Então, a leitura, por exemplo, a gente escreve a palavra com... Eu tô vendo que você tá com uma camiseta escrito amizade. E a sua mãe bordou embaixo em braille, amizade. Bordou em braille, amizade. Então, é nesse esquema que funciona a ficha de leitura. As fichas de leituras. Tem a palavra, né, através do caractere convencional, e foi tinta, assim que você foi ensinando. Por exemplo, porque a gente que enxerga, o nosso tato não é o mesmo que o seu. Não é? Não é. Por exemplo, colocar um elevador lá em casa, aqui embaixo dos números tem os números... Tem inscrição em braille. Tem inscrição em braille. E eu fico passando o dedo ali, e é muito pequenininho, não sei nem se está de acordo com a regra. Tá sim. Pequenininho, pequenininho. Mas, por exemplo, é um elinho com a perninha ao contrária, tem 2 bolinhas em cima, 3 de compridinho e uma aqui embaixo. Mas atrapalha a gente não tem. Você me disse que ajudou senhores de 72 anos, né, que perderam a visão por catarata ou qualquer outro problema. É muito mais difícil para a gente aprender, não é não, Luciane? Existem 2 técnicas, né? A técnica para ensinar a pessoa com deficiência visual, que a gente tem que trabalhar muito a estimulação tátil, perceptiva, movimentos, porque, como você mesmo disse, o braille, ele é muito pequenininho, então a gente tem que ter um movimento bem delimitado ali dos dedos, da mão, e a gente tem outra técnica para ensinar quem enxerga, que quem enxerga vai ler o braille, vai ler aquela combinação de pontos em relevo através do olho, através do olhar, através da visão. Você pode me ensinar braille enxergando? O braille pode ser ensinado. O braille é um código universal. Esse ponto único aí é um A. Esse ponto único é um A. Porém, esse ponto ele tem um número dentro de um espaço que a gente chama de célula braille. A célula braille é constituída de 6 pontos e cada ponto recebe uma numeração dentro desse espaço que chama célula braille. E cada posição que ele ocupa vai formar uma letra, de acordo com os arranjos que a gente vai conseguindo. Ponto 1 junto com ponto 3. É mais fácil ler pauta musical do que isso. Não, o braille é um código universal e ele pode ser ensinado a qualquer pessoa que enxerga, que não enxerga. Então, é muito amplo, é Sua muito mãe já está me ensinando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, é do João Carlos, lá do Bosque de São José dos Campos. Ele quer saber se tem alguns lugares que possam orientar melhor os deficientes. Aí em São José, né, João? Você conhece algum lugar que possa orientar melhor os deficientes visuais? Em São José eu conheço a instituição Provisão. A Provisão, João. Onde fica a Provisão? Você sabe, se lembra? A Provisão, endereço completo, eu não sei. Fica na Avenida Andrômeda. Na Avenida Andrômeda, a Provisão. Mas qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Acho que no final da entrevista a Neuza vai passar os meus contatos, telefone, e-mail. Pode entrar em contato comigo que eu dou uma orientação. João, já vou passar tudo para você. Tá? E Ricardo, do Jardim da Granja, depois dos nossos comerciais, eu passo a sua pergunta para ela, tá bom? Um minutinho só que a gente já volta. 14h34, estamos de volta aqui no Saúde e Bem-Estar em Sintonia com você. Um oferecimento de Ponto com Saúde. Soluções em convênios. É só ligar lá, olha. Tá com problema no seu convênio?
0800 771 0250. Gostou? E Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Estamos conversando com Luciane Maria Molina Barbosa. Ela é pedagoga, deficiente visual e com uma força de vida que é brincadeira. Luciane, está aqui o nosso colega Ricardo, lá do Jardim da Granja, disse que perdeu a visão, deixa eu ver aqui, perdeu a visão há 5 anos atrás e está adorando ouvir você e falar das suas dificuldades. Que você está de parabéns pela luta e por muita força de vontade que você tem. Tá aí, ó. Obrigada, Ricardo, e qualquer coisa que precise, pode entrar em contato que a gente faz o possível para estar ajudando, que é o nosso objetivo aí, é estar multiplicando tudo isso para que as pessoas se sintam mais acolhidas aí, que tenham mais oportunidades nas suas conquistas enquanto pessoa com deficiência visual. E para você, João Carlos, está aqui o endereço completo da Provisão. Ela fica na Avenida Andrômeda, 3061, aí no Bosque dos Eucaliptos, tá? Vou repetir, Avenida Andrômeda, 3061, Bosque dos Eucaliptos. O telefone de lá é 3919-3200. Ele perdeu a visão há 5 anos. Vai ter mais dificuldade ou menos para trabalhar, para aprender? A gente tem que analisar o histórico. É muito superficial eu estar falando alguma coisa aqui. A gente tem que ver qual foi o motivo da perda visual, a aceitação dele. Mas a gente ensina, eu ensino Braille, eu dou um período de 4 meses a 2 anos. 4 meses a 2 anos para aprender bem. 4 meses a 2 anos para aprender bem, dependendo da quantidade de aulas, dependendo de como aconteceu essa perda visual e de como a gente vai trabalhar a estimulação tátil para que ele possa ter essa Agora, garantia. Grandes dificuldades, Luciane, além da própria aceitação e saber que tem que superar isso e aprender para viver. Menino, outro dia eu dei uma testada num cestinho de lixo, num bairro aqui de Guará, que essa gente põe aquele cestinho de lixo no alto da grade da casa e coisa, e eu virei e dei uma testada, por pouco não quebra o meu óculos e tudo, menino, fiquei tonta. Acontece com todo mundo, isso aí não é só do cego, da pessoa com deficiência visual. Quer dizer, as nossas cidades não estão nem um pouquinho preparadas. De forma alguma. A acessibilidade física nas cidades deixa muito a desejar. Cada vez que eu tento andar pelas calçadas de Guará, a gente tropeça num buraco, vai desviar do buraco, cai no outro, aí desvia do outro, pega uma bicicleta que está encostada no muro, desvia da bicicleta, poste de sinalização no meio da calçada. Você anda com a bengalinha ou não? Horror. Não. Não ando, eu não me locomovo utilizando a bengala. Por quê? Até pela segurança, pela falta de segurança de andar com uma bengala nas condições da cidade de Guaratinguetá, não só de Guará, Lorena e calçadas, assim, eu fico impressionada. Como é que tem que ser uma calçada para uma pessoa deficiente? Primeiro, ela tem que ser mais larga. Ela precisa ter um piso tátil direcional, ela precisa ser nivelada. Piso tátil direcional. Piso tátil direcional. Troca em miúdos, o que é isso? É um piso que é colocado nas calçadas para dar referência para a pessoa com deficiência visual. Ele tem um certo relevo, então tem 2 tipos de piso, que é um que vai dar essa mobilidade para o deficiente andar, e o outro que indica alguma parada, algum obstáculo. Então ele tem texturas e relevos diferentes. Então, por exemplo, o planejamento das cidades, né? A manutenção da cidade, né? Eu acho que falta muita manutenção aí também. Olha, esse cestinho de lixo eu vou contar, viu? Olha, menina, mas eu fiquei tão tonta que não deu nem para brigar. Cestinho de lixo, jardim que é orelhão, portão aberto para o lado de fora. Então, eu tenho uma... eu adoro andar de bicicleta. Calçada em declive. Isso
totalmente fora dos padrões de acessibilidade, não só para uma pessoa com deficiência visual, para aquela mãe que carrega o bebê no carrinho, para aquela pessoa que anda de sapato de salto, para quem tem mobilidade reduzida, ou temporariamente que quebrou uma perna, tem problema de coluna, qualquer pessoa. Isso aí faz parte do desenho universal, que é dar acesso para as pessoas, dar condições para as pessoas São Paulo tem isso, se locomoverem. Nem São Paulo tem? Tem algumas cidades que já estão sendo planejadas e essa visão já está mudando. Campo Grande é uma dessas cidades. A gente percebe que as avenidas principais já tem o piso tátil, já tem rampas. Olha, eu vou contar. Esse final de semana eu estive em Paraty, que eu gosto muito de lá, todo mundo sabe. Estão reformando a praça de Paraty. E uma das coisas que estava sendo questionada é exatamente, na beirada, assim, tem um quadrado, eu acho que de uns 15 por 15. Eu falei, mas o que vai ser aí, moço? Eu conversando com o operário lá. Ele falou, aqui é guia para cego. É esse o piso tátil? É esse o piso tátil. Provavelmente eles estão preparando. Na beirada toda estão aqui. Preparando para vão para fazer cidade ali. Turística. Guará, como uma cidade turística, eu acho que tinha que planejar um investimento voltado à acessibilidade, né? Que hoje, é aquilo que eu iniciei o programa falando, hoje a pessoa com deficiência não é mais vista sobre o ponto de vista médico, clínico da deficiência. Ela é vista de acordo com a oportunidade que ela tem de frequentar os espaços públicos. Então, a sociedade é a grande responsável para quebrar essas barreiras. E a barreira arquitetônica é uma dessas barreiras que acho que precisa ser revista. Eu gosto muito de andar de bicicleta, então eu tenho aquela bicicleta de 2 lugares. A minha mãe vai na frente guiando e eu vou atrás pedalando. E eu digo para ela que é muito mais fácil a gente andar de bicicleta do que a gente andar numa calçada cheia de buraco, porque a gente não sabe realmente onde a gente está pisando. Perfeito, você falou tudo. E infelizmente isso acontece em todas as nossas cidades. Em todas as nossas cidades. E parece que as pessoas que trabalham, né, no poder público e principalmente nos planejamentos da cidade, não enxergam isso. Novas praças. Eles que não enxergam isso. E não enxergam. Não, eles não enxergam. Eles não enxergam. Não enxergam. Eles veem, mas não enxergam. É que eles acabam não considerando a pessoa com deficiência, ou a pessoa com mobilidade reduzida, como um público ativo ali, né? Que sai de casa, que tem uma vida social. Então, ainda é visto, a pessoa com deficiência ainda é vista como aquela pessoa que fica dentro de casa, que não faz nada, que não tem trabalho, que não tem lazer, que não tem vida Fala ativa. assim pra ele, não voto mais em você. Garanto pra você que resolve o problema. Não é nem uma questão política, mas é uma questão de conscientização, né? É um instrumento que a gente tem, né? Que a gente tem. É verdade. Luciane, me conte uma coisa. Você dá aula de capacitação na FEG? Na Faculdade de Engenharia da Unesp, em Guaratinguetá? Durante 3 anos eu participei de um projeto de extensão e da Pró-Reitoria de Graduação, que foi um projeto onde eu ministrei cursos de formação em grafia braille e informática adaptada para professores atuarem com as pessoas com deficiência visual. Quer dizer, você foi ensinar o professor... Foi ensinar o professor como lidar, trabalhar. como trabalhar com isso. Uhum. E no Senai também eu já formei uma turma pelo Senai, já formei 3 turmas pela Secretaria de Educação de Lorena, que é onde eu trabalho atualmente. Então, atualmente quer dizer que o professorado de Lorena está sendo treinado, trabalhado por você treinado, trabalhado. Hoje em Lorena eu trabalho no Centro Interdisciplinar de Assistência Educacional, que é um setor dentro da Secretaria de Educação, e a gente trabalha com as salas de recursos multifuncionais, que são os espaços onde os professores especialistas estão ali dentro com recursos para atender esses alunos com deficiência. E é uma sala especializada, o que diz? Você montou uma sala como se fosse uma sala só para deficiente visual, andar, se locomover, tatear, pegar, ler, enfim... Lá em Lorena são 7 salas multifuncionais. Como então, o que é multifuncional? Atende todos os tipos de deficiência. Opa! Eu não sou favorável a um espaço segregado, a um espaço separado só para pessoa com deficiência. Acho que ela tem que conviver com outras deficiências e com as pessoas. Mas essas salas são para treinamento de professores? Essas salas são adaptadas para receber o aluno. E esse professor que recebe o aluno, ele tem um treinamento com a gente lá da equipe do CIAE. Mas como você falou, não é certo. O certo seria essa sala ser igual a qualquer outra. Mas essa sala está localizada dentro das escolas regulares. Cada escola regular tem uma sala dessa? São 7 escolas polo que tem essas salas.
E as outras escolas é atendida também por essas salas. Além do aluno ficar... Isso faz a inclusão, né? Faz a inclusão. O aluno fica no período na escola regular, se ele estuda de manhã, ele fica de manhã dentro da sala dele, e à tarde ele vai para essa sala multifuncional receber toda a atenção e todo o atendimento dessa professora especialista. Então ele não sai da escola regular para essa sala, ele frequenta os dois ambientes. Muito bem, nós estamos conversando com a Luciane Maria Molina Barbosa, como vocês estão vendo, professora, pedagoga, professora para deficientes deficientes visuais e professores. Luciane, eu quero voltar a uma perguntinha só assim, porque você demonstra na sua fala, na sua atividade, você é feliz? Muito. Por que não? Acho que a felicidade pode se expressar de tantas maneiras, né? Ela pode acontecer de tantas formas. Eu sou muito feliz. Eu acho que não tem definição. Acho que, né, ter tudo isso, ter essa oportunidade, né? Escute, aquela pergunta de mulher para mulher, vai casar, ter filhos? Como é que é essa história? Ué, tem que perguntar. Ih, a mãe não deixa lá. Tá querendo? Olha lá, minha filha. Será que todo mundo pergunta isso? Não. Nós vamos a uma rápida rodada dos nossos parceiros, a gente já volta para você responder isso. Tá bom. Super Rádio Piratininga. Economize energia elétrica. Uma campanha da Rádio Piratininga em sintonia com o meio ambiente. O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia. Evite seu uso no horário de pico, das 18 às 21 horas. Nos dias quentes, deixe a chave na posição verão. Feche a torneira ao se ensaboar. Economize energia elétrica. Uma campanha da Rádio Piratininga em sintonia com o meio ambiente. Devido ao grande sucesso, continua o Verão Casa Mais. Pisos e revestimentos a partir de R$ 5,99 o metro quadrado. Latex Glacurite, várias cores, 18 litros, R$ 89,90. Grande linha de gabinetes para banheiro com 40% de desconto. E ainda cimento CP3 saco 50 quilos por apenas R$ 15,80. À vista para retirar. Depósito Cortês, menores preços e pronta entrega sempre. Aqui o patrão atende no balcão e com um descontão. Vale a pena conferir. A Câmara Municipal de Lorena faz parte da vida da gente e muitas vezes a gente nem percebe. O Disque Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente, a educação para o trânsito nas escolas municipais e isenção de IPTU para aposentados e pensionistas em casos especiais são alguns exemplos de cuidados que ajudam a melhorar o nosso dia a dia, assegurando o nosso bem-estar. Aqui tem Câmara. Câmara Municipal de Lorena. Ação e transparência. A Rádio Piratininga está apresentando Saúde e Bem-Estar. Segurança e honestidade, mão de obra especializada. Pneus, alinhamento, balanceamento, freios e tudo para suspensão. Na hora de viajar, o que você mais quer é tranquilidade. Verifique as condições dos pneus e faça um check-up da suspensão de seu carro no lugar onde você possa ter plena confiança. Em Guaratinguetá, Avenida João Pessoa, 848, fone 12-3125-2654. Aberto o processo seletivo da Universidade Metodista Polo Guaratinguetá até 25 de novembro. Bacharel em Administração, Teologia e 2 novos cursos em Ciências Contábeis e Sistema de Informação. Licenciatura, Ciências Sociais e Letras em Português. Curso de integralização de créditos para padres e pastores. Inscreva-se pelo site www.metodista.br/EAD. Colégio John Wesley, Antigo Tia Laíse. Polo Metodista em Guaratinguetá. Fone 3126-1050. É tempo de primavera, a estação mais bonita, o reinado das flores. Estamos na primavera, a paixão não espera, é tempo de amores. Vem que é tempo de esperança, a vida chama, venha viver. Primavera no Esperança, 1000 sabores pra você. Esperança, boa comida é o nosso negócio. Comendador Rodrigues Alves, 144, Guaratinguetá.
Na Rádio Piratininga, saúde e bem-estar com Neuza Cipoli. Neuza Cipoli. Com Neuza Cipoli. 14h49, estamos de volta aqui. Gente, é uma delícia você entrevistar uma pessoa com essa força de vida que tem essa menina. E eu tô rindo muito aqui, porque ela e mãe estão me contando que elas saem pelas ruas passeando de bicicleta. Você anda de bicicleta? De bicicleta. Nessas ruas estreitas, nesses trânsitos? É muito mais fácil do que andar na calçada. É mesmo? Nossa, é uma delícia. O meu sonho era andar de bicicleta. E quando surgiu essa oportunidade, eu adquiri essa bicicleta de 2 lugares e a gente saiu aí, sai pedalando pelas ruas. É muito gostoso. Muito a gente bom. É outra sensação você andar de carro e passar nos mesmos lugares que você andou de carro de bicicleta. O que você sente de diferente, mulher? A gente sente o deslocamento de ar diferente, a gente consegue perceber o cheiro diferente. A gente percebe muito mais o ambiente quando está de bicicleta. O Flávio Augusto, quando morava em São Paulo, ele dirigia motorista de táxi. Falava, o senhor entrou em rua errada. O motorista falava, mas como? Mas eu faço isso. Aqui é contramão, não pode andar. O meu pai um dia foi em Lorena e ele não sabia muito bem o trânsito onde a gente estava passando. E eu falei, não vira aqui não, que é contramão, vai reto. Aí o pessoal que estava comigo no carro falou, você está mentindo, você enxerga. Luciane, conte uma coisa pra mim. Internet, você tem um blog, agora as pessoas querem saber mais. Você tem um blog, chama... Brailu. Eu misturei, eu trabalho com braille, eu gosto muito de braille, eu misturei braille com as iniciais do meu nome, ficou Brailu, com 2 L's. Brailu.com. Brailu.com. Se vocês quiserem saber mais a respeito do trabalho nesse blog. É blog ou é um site? É blog. Site. É blog. É blog? É blog. Não, mas é o tamanho de um site, viu, o tamanho menina? De um site, tem bastante conteúdo. Tem bastante conteúdo e tudo mais. Ter acesso a esses jogos adaptados que vocês mesmos fabricam, tem como? Tem como. Entre em contato por e-mail, Brailu mesmo, com 2 L's, @uol.com.br. @uol.com.br, seu telefone? Telefone 8811-7890, lembrando que o DDD aqui é 12, e tem o 9173-7685. 9173-7685, o DDD 12. Me conte uma coisa, como é que você mexe na internet? A informática é um recurso maravilhoso para a pessoa com deficiência visual. A gente sempre fala que a informática, a tecnologia abriu caminhos para tantas pessoas e para a pessoa com deficiência visual tornou a vida possível. Porque através da informática... Sempre tive curiosidade, eu escrevo um e-mail para você, como é que você sabe que eu escrevo? Eu tenho um software instalado no meu computador que ele fala, é uma voz sintetizada, é uma voz mecânica, e ele vai falando então, tudo. Então, se eu escrevo errado, ele fala errado para você? Ele fala errado. A gente também tem acesso à correção ortográfica, gramatical e tudo que tem direito. Então, esse programa, esse software, ele fala tudo que aparece na tela do computador, e ele também sonoriza aquilo que eu escrevo. Então, eu tenho acesso a Facebook, a Twitter, a e-mail, a sites. Eu preparo as minhas aulas todas através da informática, da tecnologia, Word, uma mão na Excel, roda, não? Uma mão na roda. Coisa maravilhoso. Fantástica, né? Maravilhoso. Maravilha. Luciane, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada, mostrar que saúde e bem-estar também estar de bem com a vida. É também estar de bem com a vida. Estar de bem com a para todo mundo. É isso aí. Obrigada, Neuza. Obrigada a você, ouvinte. E qualquer coisa, a gente está à disposição aí pelos contatos que a Neuza passou. Muito obrigada mesmo. E bom trabalho para você. Continue o seu trabalho magnífico, maravilhoso. Fiquei muito contente em entrevistá-la. São 14h53. O nosso Saúde e Bem-Estar, uma lição de vida desse tamanho. O que mais que você quer, hein? Se sair de cabeça baixa da sua casa agora, você vai ver comigo, hein? Se reclamar da vida, vai ter, hein? Levante a mão pro céu que tá bom demais. Não? Você já reclamou da vida? Hein? Já chorou os pitanga uma horinha? Fala, verdade, vai. A gente é ser humano, né? Então, mas não pelo motivo da deficiência, mas a gente... Você não me respondeu por que não tem namorado. Então, uma mulher bonita, todo mundo inteiro. Eu já sei. Acho que você é inteligente demais.
Será? Eu acho que eu não tenho tempo, né? Acho que eu trabalho muito, estudo muito. Mais uma mulher que optou pela profissão e não pela família. Mais uma. Nós vamos conversar isso qualquer dia desses aqui no Saúde e Bem-Estar. Obrigada novamente. Obrigada. São 14h50.